Olá, garotada, é um prazer estar com vocês de novo e a gente continua a nossa jornada aí pelos seres vivos. Só que o que a gente vai estudar e revisar hoje são organismos fascinantes e que estão próximos, muito próximos da história da humanidade. A gente usa os serviços ambientais desses organismos no dia a dia, mesmo que você não saiba. Exatamente por isso eles aparecem aí nas provas pela importância econômica, por exemplo, que eles têm. E como eles estão evolutivamente falando muito próximos de nós, animais, e com certeza humanos, produzir até hoje medicamento para combater doenças por eles provocadas, por exemplo, internamente, acaba afetando também as nossas células, são tóxicos também para nós. Por quê? Pela proximidade evolutiva. Por isso tudo você tem que conhecê-los. Que organismos são esses? São os fungos. Portanto, bem-vindo ao mundo dos fungos. Nós temos aí, Ciências da Natureza, aula 36, o reino chamado fungi. A gente fala fungi. São os fungos e cogumelos. Então vamos direto para as características, porque tem muita coisa importante que eu preciso te contar, porque sempre se cobra nas provas. É claro que o Enem tem uma característica diferente dos vestibulares normalmente, mas eles vão chamar a atenção para esses detalhes e se você não tiver ligadaço, acaba passando por características importantes. Vamos ver? Olhando a tela, então, bolores, né? Quando você fala, tá embolorado minha roupa, quando no sul do Brasil o pessoal tira depois de um verão a roupa quente do armário, blusa de lã, tá mofado lá a parede tá mofada, né? Os cogumelos, olha, orelhas de pau nas árvores, né? E os fermentos, as leveduras, isso aqui se cobra muito, Todos esses seres pertencem ao reino fungi. Agora uma coisa, nutrição heterotrófica por absorção. Essa duplinha você tem que saber. Ou seja, o fungo libera para o meio ambiente as enzimas digestivas. Na verdade, o fungo cresce dentro do alimento. Olha que coisa fantástica, um pão mofado, o fungo cresce, os filamentos invadem o pão, liberam enzimas que digerem o material para o fungo, depois ele apenas absorve. Então, gente, nunca aceite texto dizendo que fungo é autotrófico. Os fungos são sempre heterotróficos, não fazem fotossíntese, mas tem que guardar, eles não comem nada. Eles apenas absorvem depois que houve a digestão. Então, repito, observe a tela. Eles são heterótrofos por absorção. Modos de vida. Eles são saprofágicos, a gente já viu isso. O que quer dizer saprófago? Ao lado das bactérias, eles decompõem os cadáveres. Então, essa é uma função importantíssima, porque nós dependemos de bactérias e fungos que fazem a decomposição dos cadáveres para reciclagem de toda a matéria na natureza, portanto, nos ecossistemas. Alguns são parasitos, por exemplo, frieira, né, causada por fungo. Mutualísticos, a gente vai ver os líquens no final, importante essa relação, onde tem uma relação de dois seres que tem troca de favores alimentares e um passa a depender do outro. Micorrizas, fungo com raiz de planta, que facilita a absorção de nutrientes pela planta, e os líquens, que a gente vai ver a importância deles daqui a pouco. Lá na Europa tem alguns fungos que são predadores. Na verdade, o filamento do fungo, ele tem uma bolinha pegajosa, tem um lacinho, quando passa um verme, o lacinho fecha ou gruda na bolinha. E o que é que acontece na sequência? Ele consegue fazer com que esses filamentos cresçam através do corpo do verme, liberam enzimas, como eu já falei, digerem e absorvem. Então você vê que relação extremamente interessante. Mas vamos lá para a tela, olhar mais características. As leveduras, lembra, levedura quando eu falo em fermento, são unicelulares, mas o resto é pluricelular. Aí tem coisa aqui
tem nomes, tem estruturas, tem características que só aparecem em fungo. Por exemplo, o corpo é formado por filamentos chamados hifas. Guarda esse nome. A hifa não existe em nenhum outro ser. O conjunto de filamentos aí das hifas forma o corpo que é chamado de micélio. E outro dado que é importante, olha a parede celular. Agora a gente fechou. Por quê? Porque a parede celular que protege a célula, protege a parede, a membrana plasmática de bactéria é feita de aminoácido de açúcar, peptidoglicano. Da planta e da maioria das algas, celulose. E de fungo, quitina, que é o mesmo polissacarídeo, é o mesmo açúcar que forma o exoesqueleto dos artrópodos, aquela casca que tem no camarão. Mais uma vez, parecido com nós animais. Agora, olha que coisa legal. Há certos fungos que o micélio pode atingir um diâmetro muito grande, porque ele vai crescendo no solo e a gente não observa o tamanho que essas hifas atingem. Aliás, o maior ser vivo da Terra é um fungo. Vou dar um nome. Pesquise cogumelo de mel ou cogumelo do mel. Um fungo que tem lá nos Estados Unidos que é enorme. Faça pesquisa para ver. Você vai descobrir coisas maravilhosas sobre fungo. E ó, características. Ah, mas tem um cogumelozinho, por exemplo, lá o champignon. Aquele cogumelozinho, gente, a gente chama de corpo de frutificação. E ele só ocorre quando tem um fenômeno sexual. Quando dois ou duas hifas, dois micélios diferentes se encontram e se fundem. Aí surge o cogumelozinho. Se você acompanhar lá no solo, lá no seu quintal, quando tem um cogumelozinho, na verdade o micélio vai fazendo um círculo. Então, se eu conseguir acompanhar, claro que às vezes o terreno tem muitas irregularidades e você não consegue acompanhar, mas você consegue, pelos cogumelozinhos, vendo exatamente esse ciclo formado pelo micélio. E eu quero que guarde outra coisa. O material de reserva é o glicogênio. Gente, isso aqui é, mais uma vez, fungo é parecido com animal. Material de reserva energética nutritiva de vegetal é o amido. Nunca esqueça disso. De animal e fungo é o glicogênio. Portanto, heterótrofo por absorção, parede celular de quitina e material de reserva glicogênio. Você tem aqui 3 informações extremamente importantes para qualquer prova que fale de fungo. Vamos continuar então? Dê uma observada nesse cladograma. Como a gente já estudou a evolução, eu vou passar rapidamente para você analisar. Hoje já tem nomes modernos aqui, mas você olha, todo fungo, ó, cada pontinho desse é um evento novo. Então, a parede celular, quitina, ó, heterótrofo por absorção, formação da hifa e reprodução por esporos. Normalmente a reprodução se dá por esporos, não esqueça disso. Aí deu origem a esses mais primitivos, chamados Chytridium micetus. Mas aí apareceu, como eles são aquáticos, há um flagelinho para poder nadar. Aí ocorreu a perda do flagelo. O que significa perder o flagelo? Parar de nadar significa invadir o ambiente terrestre. E aí você tem esses zigomicetos que a gente chama e vai usar como ficomiceto, que é o nome mais antigo. Por exemplo, aquele mofo negro do pão. Aí depois apareceu o corpo de frutificação, isso aqui, ó, o cogumelozinho. E aí a gente tem 2 grupos, ascomiceto e basidiomiceto. A gente chama de ascocarpo, é tipo uma panelinha, né? E aqui o cogumelo propriamente dito, que a gente chama de basidiocarpo. Aí esse produz o chamado ascósporo, né? O esporo do ascocarpo, e esse basidiósporo. Portanto, nesse
cladograma, você tem toda a evolução dos fungos. É muito comum em provas e universidades mais importantes, e até o Enem, você dá o cladograma para o indivíduo interpretar o que ali está. Então, se você olhar aqui, ó, esses dois são mais próximos no tempo do que do Basidium miceto com Chytridium miceto. Tudo bem? Então vamos continuar. Aqui é a classificação atual, ó, que a gente acabou de ver. Chytridium miceto, Zygom miceto, Ascomiceto e Basidium miceto. A mais tradicional, que a gente mais encontra em provas, esses dois grupos estão aqui como Ficomiceto. Característica importante, ainda não tem o cogumelozinho, não tem o corpo de frutificação. Aí nós temos Ascomiceto, Basidium miceto e Deuteromicetos. Aqui estão muitos parasitos humanos. Hoje em dia a gente não fala mais em Deuteromiceto. Classificávamos, e você vai ver na sequência como Deuteromiceto, aqueles que a forma de reprodução não estava bem clara ainda, a reprodução sexuada. Então era tipo você guardava ali até descobrir como era. É claro que a gente vai guardar mais os Ascomicetos e Basidium micetos e o que eu chamar a tua atenção a partir de agora. Vamos lá? Primeiro, ó, Ficomicetos. Mais ou menos 50 mil espécies, ó, unicelulares ou filamentosos, mas não tem corpo de frutificação. Você tem que guardar isso. Ascomicetos. Uni ou pluricelulares, porque a levedura está aqui, é unicelular, você não pode esquecer isso, e filamentosos. A hifa é um filamento, mas formado por várias células. Aí tem septos, septo que separa as células, esses espaços, o citoplasma das células, mas ele não é completamente separado, então há uma mistura, uma continuidade aqui dos citoplasmas. E tem reprodução sexuada por quê? Por esporos chamados ascósporos, né? E é uma panelinha, o corpo de frutificação que a gente já viu, a gente chama de ascocarpo. 3. O Basidium miceto, 13 mil espécies. Ó, hifa também septada, também está dividida em septo. Basidiósporo e basidiocarpo, que é o cogumelo. Então, o cogumelo propriamente dito é o basidiocarpo. Os deuteromicetos que eu falei para vocês, que hoje a gente nem considera mais, eram todos aqueles cujas formas de reprodução sexuada ainda eram desconhecidas. Então você tinha aqui um fiel depositário. Ah, não sei ainda. Então chama de deuteromiceto. Aí como hoje nós temos mais ferramentas de análise, pararam de falar deles, então distribuíram corretamente. Só que ainda caem provas. E aqui tem os parasitos importantes. Lembra que doença provocada por fungo chama micose. Toda vez que falar em micose é uma doença provocada por fungo. Aí eu quero chamar a tua atenção agora de alguns exemplos. Myxomiceto, que é um daqueles primitivos, nem se preocupe com esse nome de Dictyostérium. Mas Ficomiceto, atenção, ó, mucormucedo, o bolor do pão, né? E tem uma doença provocada em uva pelo plasmópora, ó, vitícola, lembra, viticultura, lembra a uva. Mas você deve guardar esse bolor do pão, que é um ficomiceto. Agora, ascomiceto. Ascomiceto tem alguns que são inesquecíveis. E é isso que você vai guardar agora. Ó, Saccharomyces cerevisiae. Esse é o fermento biológico que é usado para fazer pão. É o fermento biológico que é usado para fazer bebida alcoólica, para fazer vinho, para fazer cerveja. Portanto, quando você for comprar fermento biológico, você pode chegar para sua mãe, mãe, está aqui o Saccharomyces que você pediu. Então, como a gente usa diariamente, você vê o pão depende desse fermento. Por quê? Porque eles são anaeróbicos facultativos. Isto quer dizer, se tiver oxigênio, respira como a gente. Se não tiver oxigênio, ele vai fazer o quê? Vai fermentar. Nesse caso, ele produz gás carbônico e álcool. Quando está crescendo a massa do pão, você sente cheiro de álcool. O álcool deixa o sabor no pão, mas ele vai embora. Só que como ele está fazendo fermentação e está liberando gás carbônico, a massa expande. Por que a massa expande? Por causa do gás carbônico liberado. Quando você
corta o pão, ele está cheio de buraquinhos. Aqueles buraquinhos eram o quê? Eram bolsinhas cheias de gás carbônico. Você assou, o gás carbônico foi embora, ficou só o buraquinho. Cuidado que se perde muito isso. Aí o fermento e o Saccharomyces e a levedura é fonte de proteína, porque vai assar junto com o pão e você vai comer essa proteína que fazia parte do corpo deles. Mas tem mais, só para você ter uma ideia. Ó, Clavíceps purpúrea é uma doença que invade o centeio, a gente chama de esporão do centeio. Daí se extrai a ergotamina, que é base para produzir o ácido lisérgico, ou seja, LSD. Você tinha ideia disso? Olha que importante, são 2 exemplos importantes aqui de ascomicetos. Mas tem mais, o penicílio. Opa! É o bolor de onde se extrai a penicilina. E é claro que é importante, olha a importância que tem o antibiótico. A penicilina foi o primeiro antibiótico produzido pelo homem, extraído então do penicílio. Então guarde esse nome, né? Ó, o Aspergillus oryzae é utilizado para fermentar o arroz e fazer o saquê. E tem esse comestível que você encontra lá nos campos da Espanha, da França, a Mossella esculenta, né? Agora um detalhe importante, hein? As leveduras, ela vai fazendo assim, ó, ela vai reproduzindo por brotamento. A levedura é o fermento. Então você tem que guardar os dados do fermento porque a gente usa bastante. Ó, o Aspergillus, aquele que eu falei usado para fazer o saquê, e esse que é comestível, né? Tem um preço bem gostoso também, se você quiser utilizar como alimento nos restaurantes lá europeus. Tudo bem? Então, pelo menos, gente, guarda a questão do fermento, do Saccharomyces, que é a levedura e que é um ascomiceto. Agora, basidiomyceto tem alguns que você não pode esquecer também. Dá uma olhada aí na tela. Ó, esse é venenoso, é aquele do Super Mario. Cuidado, quando uma coisa é muito colorida, é sinal de advertência. Então, quando você era criança que via historinha de bruxa, lá na frente da casa da bruxa sempre tinha um cogumelo colorido, meio avermelhado, exatamente porque é venenoso. A cogumelo, se comer alguns gramas, é capaz de matar um homem rapidinho. Mas o que mais cai em prova é esse aqui, ó, o Agaricus campestre. Sabe quem é? O champignon. Então, quando você come pizza com champignon, aí você está comendo um Agaricus terrestres, um basidiomyceto. Como a gente usa diariamente, é claro que as provas cobram, né? Outro, ó, ferrugem do cafeeiro, também é um basidiomyceto. E aqui você vê, então, o champignon. Tudo bem? Prestou atenção? Então, guarda bem, principalmente, lá o bolor do pão, fica o miceto, guarde bem a levedura e guarde bem o champignon. Tá? São exemplos bem clássicos. Aí depois desse você vai, evidentemente, trabalhando nos outros. Mas vamos lá, tem mais informação. Olha aqui, ó, aquele que eu falei colorido. Ó. Esse é venenoso. Tudo bem? Deuteromyceto. Olha a cândida. Essa que causa micose entre os dedos. E na criançada, lembra? Tá com sapinho. Não é herpes, hein? Herpes é vírus. Aquilo que o pessoal chama de sapinho é exatamente um fungo. E eu quero que você olhe aqui, ó. Tá vendo a frieira? Então, por quê? Aqui no meio do dedo fica quentinho, você deixa úmido, o fungo começa a comer o seu dedo. Aqui você tem a candidíase também, ó, na garganta do indivíduo. Olha as plaquinhas de cândida aí. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essas doenças provocadas por fungos chamadas de micoses. A reprodução de fungos, se você guardar o geral, você sabe tudo. Eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada aí. Ó, normalmente ela é assexuada por formação de esporo. Eles são haploides. Então veja bem que legal. A formação do esporo, quando você vê aquele bolor que tem aquelas bolinhas na ponta,
Ali é a estrutura que vai liberar os esporos. Liberou os esporos no meio, aí eles formam novas hifas. Então você vê, a estrutura forma um esporo, o esporo germina e dá origem a um outro micélio. Portanto, gente, a reprodução normal é assexuada por esporulação, formação de esporo. Eventualmente tem um episódio sexual, é o que você vai ver agora. O que acontece quando tem esse episódio sexual? Eu apertei o botão errado, aí você me viu 2 vezes, mas tudo bem. Quando acontece a fusão aqui, ó, de micélios diferentes, há uma fusão de citoplasma, que a gente chama de plasmogamia. Gamo é casamento, fusão. Então, sempre que falar gamia, está tendo a fusão de alguma coisa. Plasmo de citoplasma. Aí, como cada um deles era haploide, então junta N com N e fica 2 núcleos durante um tempo. Por isso, dicariótico. Cário é núcleo. Aí depois há uma fusão, ó, gamia, fusão dos núcleos. Aí fica diploide. Mas essa etapa diploide é muito efêmera, é muito rápido. Em seguida já tem uma meiose. Então, quando teve a fusão, fez uma espécie de ovozigoto. E esse zigoto sofre a meiose. Então, a meiose nos fungos ocorre no início da vida. Aí vai formar o quê? Por meiose, novos esporos. Eles germinam e faz o ciclo assexuado de novo. Então veja, normalmente a reprodução é assexuada e eventualmente sexuada. Tudo bem? Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Olha que legal a reprodução de um ascomiceto. Aqui está o ascocápio, tipo uma panelinha. Você vê que aqui dentro tem a estrutura onde fundiram as hifas. Olha aqui com 2 núcleos, 2 cores diferentes. Aí tem a fusão dos núcleos, em seguida tem uma meiose formando 4 núcleos, em seguida uma mitose formando 8 núcleos que vão dar 8 esporos. Aí os esporos são liberados e volta a ter uma atividade por esporulação normal. Se você olhar agora um basidiomiceto, eu vou fazer o ciclo rapidinho, que é o cogumelozinho, aqui está o basidiocarpo. Aqui embaixo estão essas estruturas. Então, o basídio jovem, olha os 2 núcleos. Aí eles se fundem, formam o quê? Um zigoto diploide. Aí tem uma meiose, formando 4 esporos. Aí o esporo cai, germina e dá origem a novas hifas. Aí essas hifas vão se fundir. A gente chama uma positiva, outra negativa, ó. Fusão do citoplasma, depois fusão do núcleo, e aí segue o ciclo normalmente. Então eu quero que você veja o seguinte: há uma generalização desse ciclo reprodutor. Depois é só a gente ver as características de cada um. Então, primeiro, reprodução assexuada por esporo. Acontece o tempo todo. Eventualmente, 2 hifas de micélios diferentes se fundem, aí fica um tempinho com 2 núcleos, funde o núcleo, zigoto, meiose, forma esporo, que depois vai cair no meio de novo para poder germinar. Agora, qual é a importância ecológica dos fungos? Tem importância industrial, importância maravilhosa. Já falei para fazer pão. Então veja aqui, ó. Decompositores, reciclagem da matéria, alimentação, por exemplo, você acabou de ver o champignon. Panificação, a levedura para fazer pão, para fazer bebida alcoólica. Lembra que mesmo os destilados antes foram fermentados, porque depois é que foram destilados. Então toda bebida alcoólica tem por causa dessas leveduras. Produção de queijo, ó, Penicillium, Roquefort, Camembert. Então vá ao mercado, dê uma olhada nesses queijos. Às vezes você pega aqueles veios, você pega lá, vou pegar um gorgonzola, aqueles veios esverdeados, são os fungos que ali estão. Aí você consegue, na prática, verificar o crescimento desses fungos. Então, a produção desses queijos maravilhosos depende desses fungos. Produção de medicamento, como a penicilina, que a gente já viu, ou alguma toxina que você acaba usando contra alguns organismos, ou as pessoas indevidamente se matando, como
a questão da ergotamina, que é usada como base lá para o LSD, que a gente já viu. Legal, né? Agora vamos mais um pouquinho. A gente olha aqui a importância, as trufas, ó. A trufa é um fungo que faz uma associação mutualística com a raiz, então a micorriza. Aí como é que o pessoal descobre que tem um fungo lá embaixo que os franceses adoram e é caríssimo? E você viu aqui, ó, a industrialização. Gente, essas trufas liberam uma substância no ar que tem o mesmo cheiro do hormônio sexual quando as porcas estão no cio. Por isso que os franceses aprenderam a usar os porcos, porque pro macho é como se lá embaixo tivesse uma fêmea no cio. Aí eles vão cavocar até achar a trufa, e o pessoal rouba, né? Hoje tem cachorro treinado para isso. Então lembre que a trufa, ó, é uma micorriza. Agora os líquens. Rapidamente a gente vai ver líquen e lembra assim, você pode observar nas árvores da tua cidade onde tem os líquens. Vai lá, para um pouquinho e observe a cor, observe o formato do líquen. Gente, os líquens são grandes indicadores de qualidade ambiental, de qualidade do ar. Então, se você estiver num lugar que tem indústria, tem alguma coisa, tem muito carro, começar a desaparecer líquen, vá atrás, porque o ar está com a qualidade comprometida. Então, esses organismos que servem de indicadores de qualidade ambiental, para nós, na atualidade, tem um valor incomensurável, né? Portanto, observe aí, o líquen resulta do quê? Do mutualismo. Entre quem? Entre fungo, normalmente ascomiceto. Com quem? Com algas, que pode ser as clorofícias, ou com cianobactérias, as antigas cianofícias. O que o fungo faz para a alga? Protege a alga, absorve água e sais minerais. Tá? O que a alga faz para o fungo? Fotossíntese e fornece açúcar para o fungo. Então o fungo dá água e sais minerais para a alga, além de protegê-la, e ela passa açúcar para o fungo. Resultado, não é tão romântico assim que separar os dois morrem, né? A vantagem é que juntos eles conseguem ocupar hábitats locais em que separados não ocupariam. Essa é a grande vantagem do mutualismo, por exemplo, e aqui dos líquens. E eu escrevi aqui para você nunca esquecer, né? Ó, podem viver em locais os mais inóspitos, onde sozinhos não sobreviveriam. Uma coisa que só tem aqui. Então você tem, de vez em quando, um pedacinho de fungo sai com umas alguinhas. Destaca, forma um fragmento. E aí dá origem a um novo líquen. A gente chama isso de sorédio. Gente, sorédio identifica líquen, não existe esse nome em nenhum outro ser. Então, falou em reprodução, falou em sorédio, você já sabe que está falando do líquen. Ok? Habitat, ó, troncos de árvores, rochas, muros, postes, tudo que é lugar eles estão. São pioneiros. O que quer dizer um ser pioneiro? São os primeiros que aparecem num lugar onde a vida foi totalmente destruída, onde nunca houve vida, exatamente porque eles têm essa associação e conseguem ter uma independência frente ao meio muito grande. Ó, um dado, indicador de qualidade ambiental, ó, baixo nível de poluição de ar onde tem o líquen. Por quê? Porque eles são sensíveis à poluição, a gente chama de bioindicadores ou de indicadores biológicos. Aí só para você ter uma curiosidade, ó, Cora pavonia é um líquen que cresce sob rocha e tronco de árvore. Usnea barbata é a barba de velho, você já viu, mas não sabia que era líquen, ele fica pendendo das árvores, a gente já vai ver. E olha o Lecanori suculento. Ó. Esse líquen provavelmente é o que relata na Bíblia, que é o maná que veio dos céus. Claro, o vento levou parte desse líquen e o pessoal acabou usando para alimentação. Olha aqui que bonito. Aqui você vê uma estrutura onde tem um líquen em cima, aqui amarelado, aqui avermelhado. Olha a barba de velho. Ó. Esse aqui é o que a gente chama de barba de velho. E aí nós fechamos. A gente estudou fungos, estudou líquens. São importantíssimos, principalmente aquelas características que eu te chamei a atenção de fungo, né? Heterótrofos por absorção, parede celular de quitina,
e material de reserva é o glicogênio. Gente, um grande abraço, até a próxima. Estude, estude muito, porque aí está a porta do sucesso seu. Lembra, somente o conhecimento nos dá a liberdade. Um grande abraço.